Alô, alô. Tem uma música que as torcidas cantam quando eu vou assim a algum estádio de futebol. Aliás, já tem um tempinho que eu não vou. Tô com uma saudade imensa. O campeão voltou. 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 Eu amo essa música de torcida, porque ela enche de esperança o coração da gente. O campeão voltou. Eu queria que você se integrasse cada vez mais aqui no nosso canal, que você participasse, que você fosse membro do nosso canal. Integre-se, seja membro, assine o canal. Isso você diz pro YouTube assim: eu tô com o canal do Paulinho Boa Pessoa e não abro. Fechou? Você pode até ouvir aquela frase no final: fechou? E eu digo: tá fechado. Então venha comigo para você estar aberto o coração, para que você se torne membro aqui do canal. Perfeito? Tô te esperando com amor e com alegria. Vou contar uma história linda, linda e maravilhosa. Milagres de amor. Você acredita? Milagres de amor. Paulinho, eu acredito sim em milagres. E todos os milagres são de amor. Então você vai ouvir a história de hoje e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, tá? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje... antes eu quero cantar. O campeão voltou. O campeão voltou. A história de hoje já está no ar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Não, eu não acreditei porque aquilo era inusitado demais. Eu gostaria de perguntar para você que está ouvindo a minha carta, você que vai ouvir a minha história agora, será que você já passou por uma situação assim? Eu creio que não, porque aquilo foi inusitado demais e diferente demais, e eu só podia atribuir aquilo a um milagre. Eu só podia atribuir aquilo a um milagre. Tanto que eu vinha pedindo a Deus, tanto que eu vinha lendo a Bíblia. Eu trabalhava naquela loja de calçados e ali tinha muito movimento. Portanto, passavam muitas pessoas por lá todos os dias. E eu tinha com todas essas pessoas uma relação bastante profissional. Até que a vida me colocou frente a frente com o Leandro. Ele foi na loja, é evidente, a busca de um sapato, e ele ia ser padrinho de um casamento. E justo eu fui atender o Leandro. Ele irradiava simpatia, ele era risonho, ele era brincalhão, ele fez com que meu trabalho naquela manhã se tornasse mais prazeroso, tanto que eu desci não sei quantas caixas de sapatos com o objetivo de agradá-lo ao máximo que eu podia, até que ele encontrou o calçado que o agradou e resolveu que iria comprar. Quando eu voltava da sessão de pacotes, já com o pacote dele na mão, e vim agradecê-lo pela compra, ao me aproximar, veja se isso é inusitado ou não, ao me aproximar ele olhou para mim e falou: Solange, o meu nome estava escrito no crachá, ele não sabia, mas ele viu escrito no crachá: Solange, se eu lhe convidar para ser madrinha de um casamento comigo, você aceita? Eu dei risada, lógico. Só poderia ser brincadeira.
Leandro era apenas um cliente e bastante espirituoso. Você tá rindo, mas eu tô falando sério. Você tá rindo, Solange, mas eu tô falando sério. É que a moça que seria madrinha comigo, ela sofreu uma fratura na perna e ela tá impedida. E eu fiquei com a incumbência de substituí-la. Eu iria convidar uma prima minha. Mas de repente encontrei você aqui na loja e pensei: puxa, poderia tanto ser ela. Você aceita? Você tá falando sério mesmo? Tô falando com muita seriedade. Uai, mas quando vai ser esse casamento? Sábado agora. Meu Deus, daqui 4 dias? Então, o que você acha? Me dá um tempo. Eu preciso pensar, mas eu acho tudo muito louco. Eu não conheço ninguém do casamento. Eu nem sei quem é que vai casar. É o casamento de um amigo. Esse amigo é muito chegado desde os tempos de escola. É um cara super bacana. Vai, topa. Então me deixa o seu telefone que eu te ligo depois pra falar. Tá, eu deixo o telefone, mas eu quero o seu telefone também, porque eu senti que você vai querer aproveitar e fugir de mim. Foi assim, foi uma loucura mesmo, e eu não tenho outra expressão para tudo o que houve. Eu não tenho outra expressão, loucura. Mas 4 dias depois, naquele sábado, olha eu dentro daquela igreja para ser madrinha de casamento de noivos que eu não conhecia, em meio a convidados que eu não conhecia, e ao lado de um homem do qual eu sabia apenas o seu nome, Leandro. E sabia também que o cheque dele era bom, porque ele havia comprado e pago com cheque o sapato que calçaram naquela cerimônia. Terminada a cerimônia, nós fomos para uma gostosa recepção. Aí sim eu tive a oportunidade de me enturmar mais com a turma, com aquele pessoal. Mas uma coisa me deixou extremamente feliz. Leandro... Ele me apresentou. Olha, isso é coisa de Deus ou não é? O Leandro me apresentava pro pessoal como se eu fosse namorada dele. E eu fui assim cada vez mais me sentindo. Aquela foi uma noite inesquecível. Dançamos juntos, comemos juntos, bebemos juntos. Nós não desgrudávamos mais. E num momento como desculpa de ir atrás de ar para respirar melhor, Leandro me arrastou para fora do salão. E depois de segurar a minha mão e de me abraçar ternamente, ele me beijou. Foi o nosso primeiro beijo. E era um beijo de amor. Era um beijo de amor. Era incrível tudo o que estava acontecendo entre mim e ele. Um verdadeiro conto de fadas. Só que ao contrário, porque quem calçou o sapato no pé dele fui eu, 4 dias antes, na loja em que eu trabalhava. Foi tudo uma festa. E em meio a esse clima de festa, o nosso amor aconteceu. Mas seria sempre assim? Seria sempre assim? Tava estranho demais, era diferente demais, inusitado demais. Será? Na verdade, entre mim e o Leandro, tudo aconteceu tão rapidamente que naquele nosso primeiro dia de amor e festa, não tivemos tempo de conversar tudo o que deveria ser conversado. Tanto que quando ele me deixou em casa, que eu entrei e fui para o meu quarto, ainda com um sorriso nos lábios, lembrando tudo o que nós tínhamos vivido, tudo o que tinha acontecido, ainda sonhando com as alegrias daquela noite, eu fui fazer o meu ritual de toda noite. Fosse a que horas fosse, meu ritual era que eu tinha que passar naquele outro quarto e dar um carinhoso beijo na testa dele e dizer baixinho no seu ouvido: filho, a mamãe te ama. Filho, a mamãe te ama. Sim, Paulinho, boa pessoa. Eu era mãe de um menino de 5 anos quando conheci o Leandro. E foi este o assunto importante
que eu não comentei com ele no nosso primeiro encontro, mas com certeza deveria esse ser o tema da nossa próxima conversa. A próxima conversa que eu tivesse com o Leandro, eu teria que falar do meu filho. Afinal, nós acabamos aquela noite como namorados. Eu, como sua namorada, cheguei a ser apresentado a gente da própria família dele. Confesso que a seriedade desse assunto me fez engolir o riso, me fez engolir também o sorriso e pensar: como será que ele vai reagir quando souber? Como será que o Leandro vai reagir quando ele ficar sabendo? Esta é uma insegurança que sempre bate para as mulheres que têm uma história parecida com a minha. A gente, na verdade, nunca sabe se será aceita, e nestas horas então bate uma tremenda insegurança. Mas não havia mesmo outro jeito. Esse deveria ser o meu próximo assunto com ele. Teria que falar do meu filho. Bem, resultado, nessa noite eu nem dormi direito. Primeiro pensando em tudo o que havia me acontecido, e também pensando no que ainda iria acontecer, e especialmente o que iria ocorrer quando eu falasse para o Leandro sobre meu filho. Quando eu contasse para ele do meu filho de 5 anos. Já no dia seguinte, logo cedo, um domingo, o Leandro me ligou. 10h30 da manhã, o Leandro me telefonou. E não poderia mesmo adiar. Não, eu não poderia mesmo adiar aquele assunto. E já que eu tinha que falar, quer saber de uma coisa? Vai ser agora. Vai ser agora e por telefone mesmo. Oi, Leandro. Eu também tô com saudade. Mas, Leandro, eu tenho uma coisa para te falar. Você precisa saber. E eu não tive ainda como lhe contar, diante da rapidez com que tudo aconteceu em nossas vidas. Nossa, Solange, mas você tá séria? Tô séria porque o assunto é sério mesmo. Leandro, eu sou mãe. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 5 anos. Do outro lado da linha, Leandro emudeceu. Sim, ele certamente não esperava por aquilo. Chegou mesmo a existir um tempo de silêncio no nosso telefonema, uma vez que eu parei de falar por instantes também. Mas depois, eu mesma retomei a conversa. Leandro, eu falei para você que o assunto era muito sério. Eu sou mãe de um menino de 5 anos de nome Marcel. O Marcel é lindo e eu o amo muito. E sinto que depois dessa... eu sinto que depois dessa você não vai querer me ver mais. Não é isso? Não, Solange. Não, você está enganada. Eu quero te ver sim, hoje é domingo. Faz assim, eu posso ir até a sua casa? Posso ir até aí? No momento eu dei até uma titubeada. Me assustei com a ideia do Leandro vir até a minha casa, que na verdade era a casa dos meus pais. Ali não era a minha casa propriamente, mas a casa dos meus pais. Me assustei. Mas depois eu acordei para a vida. Lógico, se você quer vir até aqui, então venha, aproveita, vem almoçar conosco. Na sequência passei o endereço para ele e tivemos um almoço de domingo que eu reputo o mais feliz das nossas vidas. Naquele instante tudo se encaixava e eu entendia como Deus era bom. Quando vi o tratamento que Leandro dispensou ao Marcel, meu filho, a atenção, o carinho, eu comecei a entender que ele era
um enviado de Deus para minha vida. Porque até aquela data, Paulinho, eu tinha sofrido demais. Até aquele instante da minha vida, eu tinha sofrido demais. Para que vocês tenham uma ideia, o pai mesmo biológico do meu filho, o pai mesmo do Marcel, meu filho, se chamava Pedro. Ele era um corretor de imóveis, homem pelo qual me apaixonei, e foi por esta razão que a ele me entreguei. E tudo ia bem entre mim e esse Pedro, até que eu engravidei. Mas bastou a notícia de que eu estava grávida para que Pedro se mostrasse por inteiro. E o que ele mostrou foi muito feio. Ele se mostrou frio, calculista, tanto que chegou ao ponto de subornar um outro cara para esse inventar que também transava comigo ao mesmo tempo do nosso namoro e que, portanto, ele não tinha nada a ver com o filho que eu esperava. Ora, até aquele dia eu amava e admirava o tal do Pedro, mas a partir daí ele morreu para mim. Ele se tornou para mim um monte de estrume e nada mais do que isso. Só que essa era uma parte da minha vida e eu resolvia bem como sendo mulher adulta. Só que meu filho, sabia contar pro meu filho e explicar pro meu filho que ele não tinha um pai. Sabe, a criança cobra. Na medida que o tempo foi passando, que o meu filho começou a frequentar a escolinha, o jardim da infância, e especialmente naquela idade com 5 anos, ele cobrava, ele perguntava a mim por que os outros tinham o pai e ele não. Quando chegava esse momento de Dia dos Pais, os outros meninos, as outras meninas da salinha faziam lá um trabalhinho, especialmente numa meia que foi bordada, "Te amo, papai". E ele chegou com aquela meia bordada em casa e perguntava à mãe: "Para quem que eu vou dar, mãe, essa meia? Se eu não tenho pai, mãe?" Ali na frente dele eu não queria demonstrar, sabe? Ali na frente dele não queria demonstrar. Eu procurava sorrir, eu fingia qualquer coisa, mas depois que eu ficava sozinha, eu entrava no meu quarto e chorava com sentimento, eu chorava lágrimas de sangue, porque eu queria que ele tivesse um pai, eu queria tanto que ele tivesse um pai para quem entregar aquela meia. E de repente eu pedi tanto a Deus. Eu não pedi a Deus um companheiro para mim. Eu não pedi a Deus um marido para mim. Pedi a Deus, sim, um homem bom. Que Deus me enviasse um homem bom que pudesse fazer o papel de pai na vida do meu filho. Como eu queria que este homem bom fizesse papel de pai na vida do meu filho. Em Cantares de Salomão, capítulo 2. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, no versículo de número 9, eu lia na Bíblia: "O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e reluzindo pelas grades. Ó, meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem." Eu lia na Bíblia, na palavra de Deus, em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Ó, meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. Ó, meu amado, fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eu havia pedido tanto a Deus, que agora estava ali diante de mim o Leandro, o anjo que me havia surgido de maneira tão repentina, e o melhor, que aceitava meu filho como sendo dele.
Era incrível o que estava me acontecendo. As pessoas mais próximas a mim diziam: não dá para acreditar, Solange. Que rapaz bom você encontrou, e como ele te ama. E o teu filho, então? Nossa, até parece que o menino é dele. É dele. O que estas pessoas mais chegadas não sabiam era o tamanho da minha fé em Deus, de como eu havia conversado com Deus aquele tempo todo, e de como Deus havia falado comigo também. Porque eu também era especial para Deus. Como especiais são todos aqueles que dele se aproximam, que abrem seus corações e pedem com humildade de filhos. Só Deus era conhecedor do que se passava dentro do meu coração, da humilhação que eu fora submetida quando me aconteceu o meu filho. Portanto, só Deus sabia que eu deveria ser recompensada, e Ele agora me recompensava, colocando Leandro na minha vida e fazendo de Leandro não apenas o meu grande amor, mas o grande pai do meu filho. Leandro, o Marcel, meu filho, quer te entregar um presente. Entrega, filho. Leandro, é uma meia que eu fiz na escola. Eu que bordei aqui em vermelho. Eu te amo, papai. Eu posso te chamar de pai? Pode. Pode, Marcel, vem cá. Hoje somos casados. Eu sou amada por toda a família do Leandro, e ele é também amado pela minha. Além do Marcel, eu espero pro mês de novembro agora o nascimento de mais um filho nosso. Sim, e agora a gente se prepara para viver essa emoção de ver a família aumentar a partir do mês de novembro. Eu tô tão feliz com o Leandro, tão feliz. E hoje, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu resolvi te escrever exatamente para dizer às pessoas que a gente enfrenta dificuldade, a gente passa por momentos delicados demais, como eu passei. Sabe, eu vivi aquela tristeza de ver o meu filho sem ter a referência dele de pai. Eu sabia que isso fazia falta para ele. E eu tinha certeza, lá no fundo, bem lá no fundo do coração, eu tinha certeza que um dia Deus me indicaria esse caminho. E eu o encontrei de maneira tão inusitada, meu amigo. É isso que eu quero ressaltar. Sabe, dizer para você que está ouvindo esse canal, que de repente, quando você menos espera, naquele momento em que você acha que está tudo perdido, eis que de repente um milagre acontece. É isso. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. E gostaria, meu amigo, de, juntamente com a minha família, poder acompanhar as opiniões de vocês todos. Eu quero que as pessoas participem, eu quero que as pessoas integrem esse canal, a minha história, com o comentário, mandando comentário para cá. Paulinho, e eu estou muito feliz porque agora eu fiquei sabendo que eu posso ser membro do seu canal. Estou felicíssima. Eu acho que eu sou uma das primeiras, hein? Dá uma conferida aí. De fato, eu já conferi realmente aqui uma das primeiras. Mas faço aqui o convite para você que está acompanhando a história até aqui, para que se torne membro do nosso canal. Abaixo do vídeo, toda a orientação que você receberá para que seja membro aqui do canal. Paulinho, vou ficar aguardando muitas opiniões a partir de agora. You know that I lie when I say that I'm fine.
me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the fuck-ups, breakups, bumps in the road we've been until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. It's you and I. You won't say it out loud, but I can tell you're not fine. 'Cause I know you like that. I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't have to be stubborn, so goddamn proud. I know you better